Quando olhamos a Magna Grécia, nos tempos mais recuados de sua história, deparamos-nos com a prática das Olimpíadas. Nesse começo do pensamento olímpico, os jovens, para homenagear aos deuses, para honrar a paz, festejar as estações primaveris, se colocavam em pelejas notáveis. Batiam-se, competiam no sentido de superar os limites dos seus corpos. Era bonito de se ver, nas terras atenienses quanto em Esparta, como a juventude se posicionava diante das próprias possibilidades. Treinavam à exaustão. Corriam, atiravam dardos, setas em honra das Olimpíadas, o que nos motiva a pensar nos móveis daquelas competições. O que estimulava aqueles jovens a competir? Era o desejo da autossuperação. Naturalmente, isso se constituía numa competição muito saudável, porque exigia disciplina. Disciplina de treinos, de nutrição alimentar, de hábitos, disciplina geral. Quando temos uma juventude disciplinada em torno de um esporte, em torno de lazer, de uma Olimpíada, para verificar quem é capaz de superar não apenas o recorde do outro, mas o seu próprio, verificamos como é saudável essa competição. Nas sociedades contemporâneas, encontramos ainda as competições. As escolas, na sua estrutura acadêmica, levam os alunos a competir uns com os outros. Aqueles que desejam ser os primeiros da classe têm que estudar, se esforçar bastante. Há aqueles que querem ser os melhores na educação física, nos torneios desportivos. Eles têm que se disciplinar muito, obedecer a regras, adotar determinadas alimentações, certas posturas, dormir cedo. É importante para o indivíduo em formação esse tipo de orientação que as competições costumam oferecer. É saudável essa forma de competir. Se existe um número de vagas que deve ser preenchido por um número pequeno de pessoas, há que se fazer concursos. Então, os concursos são competitivos. São experiências competitivas da sociedade com as quais já nos aclimatamos. Estudamos, nos preparamos e vamos fazer os concursos. Vamos competir. Em verdade, não estamos competindo no sentido de prejudicar os outros, estamos competindo no sentido de que disputamos com os outros os mesmos espaços, que são poucos, as mesmas vagas, que são poucas. Assim, passamos a ver a competição tendo esse caráter social bastante plausível, respeitável e necessário, uma vez que não há vaga para todos em determinado concurso, seja escolar, acadêmico, profissional. Não há uma empresa do governo ou privada que possa empregar todos os homens e mulheres de uma sociedade. Há um número limitado de vagas e para que se as disputem, as pessoas têm que prestar concursos. São competições muito válidas. A competição passa a adotar um caráter nefasto, negativo, quando partimos para o erro, para querer passar por sobre as pessoas a qualquer custo. Quando queremos superar os outros pagando qualquer preço. Distanciamo-nos das experiências éticas e começamos a buscar aquilo que não corresponde ao espírito olímpico da Grécia, a autossuperação. Estaremos mesmo sem portarmos as devidas condições, querendo tirar o lugar dos outros. É bem diferente da primeira proposta, que era conquistar o nosso lugar. Agora encontramos os que querem tirar dos outros esse lugar que eles conquistaram devidamente. Quando nos situamos nesse ponto de querer passar sobre os outros a qualquer custo, estamos diante de sérios gravames. Esse tipo de competição desonesta pode levar os indivíduos a cometer crimes desatinos, causando infortúnio a si mesmos e ao próximo. Quando encontramos indivíduos dispostos a comprar diplomas, a comprar trabalhos acadêmicos, que serão colocados em seus nomes, quando vemos indivíduos falsificando documentação para tirar o espaço, o lugar, as vagas de outros, não temos uma competição honesta. Quando encontramos aqueles que compram o voto do povo e aqueles que vendem seus votos, constatamos não ser uma competição salutar. Estamos diante de uma selvageria social. É muitíssimo importante pensar numa competição que nos dê a alegria de viver, a partir de cujas experiências consigamos ainda olhar nos olhos das pessoas, ter essa certeza de que os que conseguimos do que ter essa certeza de que o que conseguimos foi à custa do nosso próprio esforço. Na sociedade contemporânea, deparamos-nos ainda com a prática do nepotismo, dos apadrinhamentos sociais, políticos, religiosos, quando os nossos parecem ter mais valor do que os outros e os dos outros. Isso só poderíamos saber se houvesse uma honesta competição. Se os nossos parentes, os nossos afetos, os nossos amigos
têm tantos potenciais, têm tanto valor, por que é que se negam a competir com os demais? Por que fogem dos concursos? E por que as autoridades não fazem os concursos se têm tanta confiança nas possibilidades dos seus apadrinhados? É nesse momento que a sociedade se atormenta, é nessa hora que a competição vira tragédia. Competir não é o problema, desde que seja transparente, desde que seja honesta a competição. Quando partimos para esse bafão, para esse tipo de linha, esse pântano dos interesses ou escusos das atividades soezes, a competição ganha outro sentido. Esse é o motivo pelo qual precisamos aprender a valorizar a nossa própria luta, cada qual aprender a estudar, a desenvolver seu potencial. É lamentável encontrar alguém que não goste de estudar, que se negue ao aprimoramento pessoal, convicto de que, na hora em que precise de dinheiro, haverá um padrinho para colocá-lo onde ele não merece estar. É triste vermos que alguém, nesse estado de coisas, nessa situação, se candidata a sofrimentos terríveis nesta existência ou em existências futuras em outras encarnações. Tudo aquilo que não conquistamos com o nosso mérito não nos pertence. É uma usurpação e essa usurpação nos custa muito caro. Foi Jesus Cristo que alertou: a cada um será dado conforme suas obras. Em termos espirituais, somente recebemos aquilo que fazemos por merecer. Contudo, não se dá o mesmo no campo das sociedades humanas. Encontramos muita gente ocupando cargos que não mereceriam ocupar, ocupando posições sociais, políticas, econômicas, funcionais de modo geral, para as quais não fizeram nenhum esforço a não ser o de arranjar os apadrinhamentos. Isso é contra a sociedade saudável que estamos querendo construir. Isso é contra a ética, contra os bons costumes. Bom que a competição exista, mas que seja uma proposta de autossuperação, que cada qual de nós faça seu esforço, que não desfrutemos de tratamento especial por sermos negro, amarelo, pobre, branco, dessa ou daquela etnia, moremos no bairro X, Y, Z. A competição é saudável, quando saudável é o caráter daqueles que selecionam.